Dever de casa na educação infantil. Esse é o tema de hoje do nosso Papo Aberto. Em papos anteriores, eu falei sobre a estrutura das nossas escolas, muito apoiadas na aprendizagem de conteúdos programáticos, as tão conhecidas matérias escolares do nosso tempo de estudantes. A educação infantil foi se constituindo historicamente a partir de modelos educativos já existentes para crianças maiores, adolescentes e jovens, que hoje chamamos de ensino fundamental e médio. E acabou acolhendo os mesmos padrões didáticos na sua estrutura, no seu jeito de funcionar, com atividades programadas e até mesmo aulas. Chama a atenção o número crescente de escolas de educação infantil que adotam materiais didáticos apostilados, que é uma das características marcantes do ensino fundamental e médio, que fazem parte dessa incorporação de modelos. E junto com isso veio a adoção de uma prática muito presente na escola dos maiores, que é o dever de casa. Um grande número de escolas de educação infantil passa dever de casa para as crianças. E com o dever levado para casa, se estabelece um ciclo de obrigações que se estende da escola para casa. Eu procuro sempre fazer um paralelo com o trabalho dos adultos. Embora a gente tenha que fazer isso algumas vezes, nenhum adulto gosta de levar trabalho para casa, não é? Levar trabalho para casa tem significado de sobrecarga, de desconforto, de excesso, de invasão de um momento que é privado, que é da família, ou que é de descanso e descontração, de cuidado com a gente mesmo, e que passa a ser invadido pela obrigatoriedade do trabalho. Mas parece que ninguém se questiona sobre o fato das crianças levarem tarefas escolares para casa. Eu já ouvi muitos argumentos de profissionais de educação para justificar o dever de casa. Coisas como: é um momento para a criança estudar e rever o conteúdo que é dado em aula, é mais uma oportunidade de memorizar a matéria, de perceber se entendeu ou não o conteúdo e trazer dúvidas para a aula. Ou até mesmo: não dá tempo de fazer tudo na aula, precisa fazer mais exercício em casa. Ou ainda, é uma forma da família acompanhar o estudo da criança e saber como ela está indo. A lógica do dever de casa, assim como a lógica da organização da escola, fica muito apoiada na ideia de memorização e de treino, já que o que está em jogo é a apreensão de conteúdos. E nesse sentido, é um trabalho solitário, afinal a criança está estudando sozinha, ela não tem a presença dos colegas. Não existe uma visão de construção conjunta, de conhecimento construído na relação com outras crianças. Com o passar do tempo, os pais passaram a ser os companheiros do dever de casa, quando não os condutores. Os pais organizam o seu tempo de forma que eles consigam acompanhar os filhos no dever de casa. E muitas vezes é um momento de grande tensão nas famílias. Primeiro, porque assim como o trabalho, é uma tarefa do universo da escola que invade e toma o tempo do universo familiar. Segundo, porque os pais estão distantes daqueles conteúdos há muito tempo e ocupam nessa relação um papel de professor coadjuvante, sem ter formação ou competência para isso. E terceiro, porque na posição de pai-professor, ele lança sobre a criança uma expectativa de performance. Os pais querem que seus filhos saibam fazer o dever. Eles querem que seus filhos acertem os exercícios. O lugar do erro no dever de casa praticamente não existe. A criança fica voltada para a tarefa até acertar. Os pais não sabem o que significa o erro da criança no dever. Eles não têm condições de avaliar de que natureza é o erro que a criança está cometendo. E para eles, saber é fazer certo. Eu me lembro da resposta de uma criança diante de uma atividade, de um material didático relacionado à história dos 3 porquinhos. Na folha do lado esquerdo, as casas da história, a de palha, a de madeira e a de tijolos. No lado direito, a imagem dos tijolos, da madeira e de um punhado de palha. A tarefa proposta era ligar as casas aos materiais. E uma criança ligou a casa de tijolos com a imagem da madeira. Diante dessa ligação,
que na visão do material didático e da professora era equivocada, a professora pergunta por que ela havia ligado a casa de tijolos à imagem da madeira. E a criança responde, porque a porta e a janela da casa são de madeira. Aquilo que para a professora era uma ligação equivocada, era mais uma maneira de ver a mesma coisa por uma lógica relacionada ao detalhe, aos outros aspectos presentes num mesmo contexto, que o material não leva em consideração quando ele é elaborado. Essa poderia ter sido uma atividade do dever de casa, que provavelmente chegaria na escola com as ligações entendidas como corretas, e a professora ficaria muito contente por isso. Mas aquela ligação diferente, baseada em detalhes, com uma visão mais ampla, teria sido descartada pelos pais, que a entenderiam como incorreta e fariam o filho corrigir, e pela professora, que sem saber como o processo aconteceu, se relacionaria apenas com o resultado apresentado e satisfeita por ter recebido a lição correta. O professor, quando recebe o dever, ele quer ver tudo certo. Ele se incomoda quando o dever de casa vem errado, porque ele sabe que, em geral, tem um adulto que acompanha a criança em casa e sabe que esse adulto provavelmente vai corrigir. Portanto, a ideia do exercício, do estudo, da percepção do que se sabe ou não para que se possa tirar a dúvida na escola, uma das justificativas que eu já ouvi para defender a manutenção do dever de casa, parece pouco consistente. Na prática, eu fico sempre me perguntando, será que o dever de casa é mesmo relevante para o estudo das crianças? Se você gostou da reflexão de hoje, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário e a gente continua o nosso papo aberto. Toda semana tem um vídeo novo. Até lá!